Olá, este é o Poder Empreendedor. Eu sou Vitória Queiroz, repórter do Poder 360 e vou entrevistar o CEO da rede Frango no Pote, Carlos Júnior. Carlos tem 24 anos, é CEO da rede Frango no Pote desde outubro de 2019 e está na rede desde 2016. Na empresa, ele já trabalhou como diretor de desenvolvimento de produtos e diretor de operações. Carlos, obrigada por ter aceitado o convite. Eu que agradeço ao Poder 360 pela oportunidade, é uma honra estar aqui compartilhando com vocês. Agradeço também a todos os web espectadores que assistem a este programa. Esta entrevista está sendo gravada no estúdio do Poder 360 em Brasília, em 12 de abril de 2023. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Bom, eu começo esta entrevista perguntando: como surgiu a rede Frango no Pote? Então, a rede Frango no Pote, ela surgiu em 2012 na churrasqueira da casa do meu pai. Ele teve a ideia de abrasileirar uma versão de frango frito que a gente via nos Estados Unidos. E aí a gente começou esse projeto como uma espécie de dark kitchen da época. E aí foi dando certo. E aí a gente vendeu no primeiro dia 5 pedidos, todo mundo ficou super feliz que a gente divulgava Orkut, etc. E aí o negócio foi crescendo e tomou uma proporção maior do que deveria para ficar dentro da casa dele. E ele abriu uma primeira loja na Arniqueiras, que era onde ele morava, mas uma loja mesmo, no mesmo ano. E aí o negócio tomou outra proporção e abriu em Águas Claras, que foi quando deu o boom da marca. E muitas pessoas procuravam ele para abrir franquia e ele nem sabia o que era franquia. Meu pai ele é graduado em pedagogia e pós-graduado em administração escolar e foi por 21 anos coordenador do Centro Educacional Católica de Brasília, em Taguatinga. Então, mas sempre teve uma veia empreendedora, sabe? E aí ele começou o frango, começou a desenvolver os produtos com algumas pessoas, desenvolver o projeto. E aí veio 2 caras para conversar com ele, foram os primeiros sócios dele, para abrir uma franquia. E eles insistiram muito e falaram: não, vamos ser seu sócio e aí a gente vai moldar, formatar e etc. E fizeram todo esse trâmite de formatação e desenvolvimento do negócio. E eles abriram uma franquia própria, não era nem franquia, eles estavam testando o modelo ainda de franquias. E aí com 3 unidades em 2014 eles abriram a primeira franquia efetiva, que foi no JK Shopping, que o modelo já estava formatado, já tinha sido todo comprovado que o modelo dava certo. E aí eles começaram essa jornada de vender frango frito estilo brasileiro. E aí desde 2014 eles deram um sprint de abrir muitas lojas. Abriram Brasília inteira e chegou no nível de 16 unidades. Muitas próprias, mas também com franqueados. Só que uma coisa que sempre me intrigou, eu ali vivendo, não vivia o frango no pote que eu estudava na época, eu sempre gostei de cozinhar e gastronomia, de assistir programas de gastronomia, etc. E sempre me intrigava que eu ia em uma loja e era diferente da outra o frango. Eu falava: pai, pô, não adianta você ficar toda hora abrindo loja e elas serem diferentes, porque não tinha um processo operacional bem definido, entendeu? E aí ele falou: então vem e me ajuda. E aí eu comecei a estudar para isso, a gente começou a modelar esse setor, e aí eu comecei a construir o setor de operações com eles, que na época foi muito positivo. A gente criou treinamento, consultoria de campo e etc. E aí nessa época eu tinha por volta dos 15, 16. Com 16 anos eu saí da escola, no 2º ano. Me adiantei para ir para a faculdade de gastronomia, que era o que eu queria, mas não para viver o frango, porque eu não sonhava frango no pote nessa época. E aí eu estudei pra caramba, já trabalhando no frango, nesse setor, desenvolvendo. A gente fez um primeiro book de operações que foi excepcional. As lojas tinham tipo, você dá um passo para a direita para fritar, dá um passo para a esquerda, etc. E aí a gente começou a modelar isso. Com 18 eu me formei em gastronomia e aí eu estava trabalhando, mas meu sonho era ir morar fora. E foi o que aconteceu. Eu fui morar nos Estados Unidos, mas era meu sonho, porque eu fiz gastronomia porque no mundo inteiro você come. Então eu poderia morar onde eu quisesse no mundo, entendeu? E legal ou não, ou fazendo o processo certo ou não, eu poderia estar ali fazendo minha paixão, que era cozinhar. E aí, quando eu estava lá nos Estados Unidos, eu fiquei um tempo lá aprendendo, estudando, criando minha independência. Eu recebi uma ligação do meu pai, que era bem na época ali, 2016, 2017, que a economia do Brasil não estava muito boa.
e o frango estava como um barco sem rumo. Os sócios estavam saindo, falaram, pô, vamos pular desse barco antes que ele afunde. Mas meu pai sempre teve muita segurança financeira própria dele. Ele tinha a profissão dele, só que ele sempre empreendeu. Tinha lanchonete, construía casa, vendia casa. Ele é super empreendedor, me inspiro muito nele. Eu acho impressionante que a cabeça dele é tipo 360 mil por hora. E aí ele me ligou e falou, filho, meus sócios estão saindo, eu preciso que você volte para me ajudar, porque eu não sei mexer com a cozinha do frango. Aí eu falei, putz, eu vou largar meu sonho para sonhar o sonho do meu pai? E eu comecei a pensar, a refletir. Aí eu enxergava o potencial do projeto, e aí eu comecei a ver consumo de frango no mundo, ver o crescimento de outras redes no Brasil também e no mundo. E aí eu falei, pô, eu vou voltar, ajudar ele a crescer, a gente construir uma estrutura sólida de empresa, para a gente não ficar só no Brasil. E aí eu vivo o meu sonho de morar onde eu quiser, que aí a gente vai ter uma empresa mundial. Essa foi a ideia quando eu voltei para o Brasil. E eu voltei para ajudar ele, assumir a diretoria de operações. Sempre criei o cardápio do frango, desde a época que eu entrei, sempre crio. E aí a gente começou a estruturar a empresa para um crescimento exponencial. Não adiantava a gente ter um prédio que toda hora fosse ranger, ficar patinando. E aí a gente começou a criar a base do nosso crescimento. Então a gente parou a expansão, começou a construir essa base, faturamento, aumentar faturamento para o nosso franqueado, aumentar a rentabilidade para o franqueado, criar processos bem consolidados. E aí a gente começou a executar isso. Fizemos uma parceria muito boa com o iFood de exclusividade, com taxas muito boas, incentivos, etc. Isso em 2019, que aí a gente teve um crescimento exponencial de faturamento. E aí a gente teve um crescimento de 93% em faturamento mês, que foi muito bom para os franqueados e para a gente. E aí em 2019, com esses resultados, meu pai falou, putz, filho, você tem uma cabeça mais à frente, entra à frente do negócio, eu vou ficar te dando base, ficou como diretor de financeiro. Para me dar essa estrutura de financeiro, etc, e administrativo. E aí eu comecei a liderar a empresa. E aí em 2020 a gente veio, putz, vai ser o nosso ano, já estamos estruturados, vamos crescer muito, abrimos o processo de expansão, nessa época a gente já tinha ali umas 20 lojas, e estava crescendo legal. E aí 2020 começou, a gente já vendeu 4 unidades de cara no começo do ano, era para ser um ano estrondoso pra gente. E aí veio a pandemia. Aí eu falei, putz, o que a gente vai fazer, né? Eu comecei a pensar, a estudar, a ler, porque a gente nunca tinha vivido aquilo. Eu, principalmente, tinha na época 19 anos, nunca tinha vivido isso. E aí eu comecei a estudar e eu falei, pô, vou tratar isso como se fosse um período de guerra. Você tem estabilidade econômica, você tem muita variável e etc. E tudo fechado. E como a gente já tinha se consolidado muito bem no delivery, a gente só surfou a onda. Então a gente fechou todas as unidades, colocamos todos os protocolos de segurança para os funcionários, e aí a gente começou a trabalhar para fomentar cada vez mais o nosso delivery com marketing digital também. E aí a gente surfou a onda, a gente começou a faturar mais do que a gente faturava sem pandemia. A gente faturava ali 2 milhões, etc, só com delivery. 2 milhões por mês? 2 milhões por mês. E aí a gente começou a crescer muito. E aí em julho de 2020, eu conheci o meu sócio que é o Mauro. Hoje somos sócios, eu, meu pai, minha mãe e o Mauro. E ele tinha uma consultoria aqui em Brasília, que ela ainda existe, ele saiu dessa sociedade em julho, e ele começou a conversar comigo para me oferecer alguns pontos comerciais. E aí ele, teve uma sacada que ele é muito comercial, o Mauro. Ele falou, Júnior, vamos fazer um processo de crescimento acelerado para vocês? Eu falei, pô, Maurão, vamos fazer. E a gente começou a desenhar o que a gente poderia fazer. Ele entrou como sócio e diretor de franquias na época. E aí a gente começou a alavancar a marca para um crescimento exponencial. E aí de 20 para 21 a gente triplicou a marca. A gente saiu de 24 unidades para mais de 60 unidades no Brasil inteiro. E aí a gente começou esse processo. E aí quando você cresce exponencialmente, você começa a entender que tem muita coisa que você não sabia. E aí você começa a remodelar todos os processos que você tinha. E aí para isso você precisa de uma equipe muito bem robusta.
E aí a gente começou a crescer, teve uma crescente muito boa durante todo esse tempo. 2022 foi um ano de sucesso pra gente chegou à marca de mais de 70 unidades abertas. E 2022 a gente teve um faturamento consolidado de 93 milhões na franqueadora o ano inteiro. E esse ano a gente tá com a projeção de ter 100 unidades abertas até o final do ano e um faturamento projetado de 125 milhões. Então, basicamente, essa é a história onde a gente está. Estamos crescendo com franqueados saudáveis, é isso que é o nosso foco agora, a gente está cada vez mais próximo do nosso franqueado e com uma expansão muito mais focada em criar uma base consolidada de suporte e muito mais saudável para dar esse suporte ao franqueado, entendeu? O seu pai, ele não era da área de administração, ele era pedagogo. Pedagogo. Como foi esse processo? Ele deixou a profissão dele, SLT, para empreender ou ele consolidou as duas profissões, vamos dizer assim, ao mesmo tempo até ficar somente com frango no pote? Ele tinha a profissão dele como pedagogo, só que ele sempre empreendeu com outras coisas. Então, acho que o administrativo dele, da vivência, na prática, ele aprendeu assim. Na prática mesmo. E aí chegou um momento que o frango estava crescendo tanto que ele não estava conseguindo conciliar. Num primeiro momento ele manteve, porque ele tinha que ter uma segurança financeira, né, dele. E aí depois, quando cresceu muito, ele se desvinculou e ele saiu da escola e foi tocar só o frango. E esse processo demorou quanto tempo? Se eu não me engano, foi um processo aí, o frango já tinha 4 anos. Então ele passou 4 anos conciliando as duas. Conseguiu conciliar por bastante tempo. E aí, quando cresceu bastante, ele não conseguia conciliar mais, ele saiu da frente. E aí saiu do CLT. E você acompanhou o seu pai durante todo esse período, assim, é possível você nos dar um panorama de quais são as principais dificuldades nesse começo de quem começa a empreender? A gente tem uma questão tributária no nosso Brasil que é um bolo que você tem que aprender muito para se desvencilhar disso, né? E ter tudo certo. Mas eu acho que o principal desafio é você realmente ter uma administração pessoal, de vida pessoal e trabalho ali, né? Eu via muito disso e a gente como filho, eu não sonhava o sonho do meu pai por causa disso, porque, meu pai ficava o tempo todo fora de casa. Já trabalhava o dia inteiro, aí chegava, tinha que trabalhar no frango, e a gente fica tipo assim, perdi meu pai. Mas eu vejo que o desafio maior dele foi exatamente achar o ponto de equilíbrio dessa gestão da empresa, entendeu? Que ele foi aprendendo com o tempo como lidar com uma franqueadora, porque o franchising é totalmente diferente do que uma empresa convencional. Você tem que fazer uma construção de marca para o seu franqueado, tem que dar o suporte ao seu franqueado e tem que fazer a administração da franqueadora com uma verba muito limitada no começo, né? Mas tendo persistência, acreditando no projeto, eu acho que tudo vai para frente. Justamente sobre essa questão de franquias, como foi esse processo de abertura, assim, se puder falar de forma mais detalhada, das lojas próprias e decidir ampliar para o sistema de franquias? Então, quando você quer abrir uma franqueadora, você tem a sua ideia, você tem o seu negócio. Quando você tem ele, é muito mais fácil você garantir a margem, né? Para você abrir uma franqueadora, você tem que fazer um processo de formatação, que a gente chama. Você tem que desenhar ele para o modelo de franquia. Que aí tem as taxas básicas, que é royalties, fundo promocional, às vezes enxoval de implantação e etc. E você tem que garantir uma margem para o seu franqueado lá na ponta. Se você já tem um negócio que tem uma margem apertada para você, muito difícil que ele seja uma franquia saudável, entendeu? E aí, quando você faz... Quando meu pai começou e ele fez esse processo de formatação com esses sócios dele, eles identificaram que dava para ser franquia. Nesse processo de formatação você vê se é viável ou não. E aí eles formataram como franquia, fizeram todo o modelo, o layout, etc. E aí eles começaram a expandir vendendo a franquia, que aí tem a taxa de franquia e etc. E também com as lojas próprias, que é o mesmo modelo. Lojas próprias também pagam taxa de royalties e fundo promocional e etc. É uma loja, uma franquia, mesmo que seja própria da franqueadora. Entendeu? Não sei se eu consegui ser claro na informação, mas é basicamente isso. Você fazer um processo de formatação e ter a garantia da margem para o seu franqueado, porque senão você vai ter uma rede caótica. E por que expandir por franquias?
Quando você expande por franquias, você vê que tem alguns dados de mortalidade de empresas que o grau de mortalidade de uma empresa convencional é muito mais alto do que uma empresa de franquias. Hoje, basicamente, no franchising, a gente tem um dado que eu posso estar um pouco desatualizado, mas se eu não me engano é recente esse dado, que é só 6% das franquias de uma base da ABF, é uma informação da ABF, que é a Associação Brasileira de Franchising, 6% de mortalidade é o percentual das franquias hoje. E aí, quando você começa a empreender por franquia, você adquire um know-how. A franqueadora te passa um know-how. Então, você dirime muito os seus riscos de empreender. Porque você vai ter toda uma base de suporte de como fazer gestão, como tratar com o colaborador, como fazer marketing. Então, toda essa entrega de know-how é feita para você numa franquia que você não tem quando você vai empreender sozinho. Entendeu? E quando você compra uma franquia, você tem, teoricamente, uma garantia de uma construção de marca já feita. Entendeu? Então você vai chegar num lugar que já vai ter um potencial de consumo maior por ser uma marca que já tem consolidação, porque você abrir uma marca e fazer ela chegar nisso, entendeu? Uhum. Você já falou algumas vantagens de ter franquias. E quais são as desvantagens de ter franquias? Isso vou pensar aqui, mas uma desvantagem que a gente pode pôr assim é que franquia é o único negócio no mundo que você é dono, só que você não manda. Por quê? As regras quem faz é a franqueadora. Então, hoje o meu franqueado ele tem obrigações e direitos, como eu também tenho. Só que ele não pode mudar o negócio. Então, é muito disso, porque o brasileiro não tem muita cultura de franquia. Nos Estados Unidos, onde nasceu isso, o pessoal nasce e já, quero empreender, quero empreender por onde? Quero abrir uma franquia. Então, eles já sabem que o modelo funciona e tem isso. Aqui no Brasil, o pessoal é muito empreendedor mesmo, raiz, e quer, porque tem marca X, eu quero ser igual a ela, vou montar a minha própria. Sendo que não é só isso, não é tão fácil assim, entendeu? Mas eu vejo que uma das vantagens é o que que você é dono do negócio que você não manda nele. Uhum. E houve algum momento em que a empresa decidiu fazer um aporte de risco para expandir os negócios? Sim, justamente em 2020 a gente fez um aporte de equity para uma expansão bem acelerada, que a gente tinha cláusula de saída nesse aporte, etc., que foi o que aconteceu no final de 2021 para 2022, ali no meio meio de 2022, a gente fez essa saída desse aporte mais robusto, que era uma outra sociedade, outro grupo de sociedade de aceleração, que foi de extremo risco para a gente, porque a gente perdia equity, né? Mas é basicamente isso que a gente fez, mas sempre foi uma expansão muito pautada em ética, respeito ao franqueado, porque no final das contas a gente trata de vidas lá na ponta, né? Então a gente não brinca com vida de ninguém. Então a gente sempre teve pautado muito na ética disso, e ter franqueados saudáveis, e a gente não dá um passo maior que a nossa perna aguenta. Então sempre fomos muito pé no chão, mas nessa época a gente tomou esse risco para avançar, e foi quando a gente triplicou a rede. Você falou que no ano passado foi um ano bastante importante para a rede, em que houve um crescimento bastante robusto, mas também foi um ano de um cenário econômico bastante complexo. Quais foram os desafios que a rede teve que enfrentar no ano passado e como ela conseguiu superar isso? A gente teve muitos desafios econômicos, de inflação alta, os produtos... Antes da pandemia, o meu frango, média de preço era R$ 7,90. Na pandemia, e até ano passado, era R$19. Então a gente teve uma questão de custo de mercadoria muito elevado e uma variação muito alta, porque a gente trabalha com frango e frango é commodity. Então variou o dólar, vai lá nas alturas. E como a gente fez para desvencilhar isso foi o seguinte: a gente começou a fazer uma estratégia de crescimento gradual de preços e trazer o franqueado cada vez mais para perto, porque é claro que a margem diminuiu. Então, se você deixa o seu franqueado muito distante, acaba que ele gera um ponto de ruptura ali. Então, a gente teve que fazer muitos acordos bons com fornecedores para a gente garantir a margem do nosso franqueado. A gente tem hoje um centro logístico que é fora franqueador, é outro negócio,
só que é de alguns sócios que fazem parte da franqueadora, que também auxiliou os franqueados a ter um produto mais em conta lá na ponta e ter um produto cada vez melhor de qualidade com um custo menor. Então a gente fez todo esse trabalho de trabalhar fornecedores homologados, trabalhar fornecedores locais também para o franqueado, para a gente tentar correr dessa questão de aumento de preços. A rede inaugurou 10 lojas no ano passado e a meta desse ano é chegar a 100, certo? Isso. Onde que essas lojas que vão ser inauguradas? Esse ano a gente tem um foco de expansão mais para o Centro-Oeste e Sudeste, até comemorando a 10ª unidade e finalizando a comemoração dos 10 anos da marca que a gente fez no ano passado. A gente vai abrir nossa 10ª unidade em São Paulo, que é própria da franqueadora. E a gente tem um foco muito disso, de Sudeste e Centro-Oeste. A gente tem uma base já vendida de unidades para chegar nessas 100, só que elas estão bem espalhadas. A gente tem muitas unidades no Sul também para inaugurar, Centro-Oeste e Goiás também para inaugurar. Mas hoje o foco da expansão, até para a gente ter um suporte cada vez mais saudável para o nosso franqueado, é Centro-Oeste e Sudeste, onde a gente acredita que tem o maior potencial da marca. Uhum. E quais são os critérios avaliados para inaugurar uma nova loja? Hoje a gente busca muito investidores que têm um capital consolidado. Hoje o investimento, a gente tem um investimento mais robusto de inicial ali para abrir uma unidade, porque a gente acredita muito que o balcão que a gente chama, que é a venda ali efetiva sem ser por delivery ou parceiros terceiros, ele voltou. Então a pessoa busca muito por uma experiência. E aí a gente tem lojas maiores hoje, porque durante a pandemia a gente cresceu com um modelo bem mais enxugado de loja, etc. E aí a gente busca pessoas que tenham um mínimo de know-how de franquias, que entendam de empreendedorismo, só que tenham capital. É super importante, porque quando você não tem o capital e você abre um negócio com financiamento externo, até você dar o seu payback desse financiamento, você não pode viver da loja. E a gente busca empreendedores que não vivam da marca, que empreendam com a marca, só que não vivam disso, entendeu? Então, basicamente, é isso que a gente busca. A rede está presente hoje em 14 estados. Há uma perspectiva de ampliar para os 27? Por enquanto, a nossa estratégia desse e do próximo ano é a gente focar Centro-Oeste e Sudeste, crescer muito a base aqui e aí depois a gente ampliar para mais estados. Por que isso? Quando você amplia muito o seu leque de estados, você acaba que dificulta o seu suporte ao franqueado, entendeu? Com o crescimento acelerado que eu tive em 2020, eu tenho loja até no Acre. E o suporte para lá é mais difícil de sair de Brasília para o Acre ou do Nordeste para o Acre, entendeu? Então a nossa estratégia é realmente focar nessas bases, a gente crescer. É claro que os franqueados que já existem nesses 14 estados, a gente não vai abrir mão deles, mas a gente ter uma estrutura sólida de suporte ao franqueado, é tudo pelo suporte. E franchising é relacionamento. Se você não souber se relacionar com o seu franqueado, não der o suporte efetivo para ele, você não vai para frente. E no futuro, há perspectiva de ampliar a rede para outros países, como da América Latina? Então, hoje a gente não tem essa projeção, a gente não tem isso dentro do nosso plano estratégico. A gente pensa que não adianta você buscar um crescimento para outros países se você não conquistou o seu. Então a gente quer cravar mesmo a bandeira no Brasil, ter uma expansão bem consolidada para São Paulo, Rio de Janeiro, que são os grandes polos comerciais do Brasil, e Brasília também, a gente crescer cada vez mais nossa estrutura. Para aí a gente pensar, putz, eu já tive a oportunidade de ir para o Paraguai, Colômbia, América Latina, até para os Estados Unidos, só que a gente nega exatamente pensando nesse suporte, e não é um tiro no escuro que a gente quer dar, entendeu? A gente quer fazer uma coisa assertiva para ter uma marca consolidada. E aí a gente pensa em consolidar primeiramente no nosso país, e aí sim, a gente começar a conquistar outros países. Bom, no ano passado a receita da rede chegou a 93 milhões. Neste ano vocês esperam chegar a 125 milhões. Quais serão as estratégias adotadas pela rede para atingir a meta? A gente tem toda uma consultoria de campo hoje focada em uma meta e supermeta com o franqueado, para a gente ter cada vez mais o marketing efetivo na ponta, para o cliente conhecer cada vez mais.
E a gente tem uma estratégia também de aumento de ticket médio lá na ponta, com estratégia de venda agregada, crescimento de base de loja também ajuda muito nesse faturamento. Mas é basicamente isso, a gente tem uma consultoria de campo com o franqueado focada nesses números, é focado no negócio. E o bom da nossa marca é que é uma marca que ela é autoexplicativa. Então você não precisa explicar o que é frango no pote, a pessoa só precisa provar. Então a gente está buscando cada vez mais esses canais para divulgação da marca e a prospecção de novos clientes por meio desse marketing, tanto de influência quanto de marketing digital ou offline, que voltou com tudo também. Mas é isso, entendeu? A gente quer crescer nossa base assim com o verdadeiro frango frito brasileiro, que é o frango no pote. E vocês avaliam entrar na Bolsa de Valores? Hoje não. A gente já teve alguns estudos de abertura de IPO e etc., mas a gente não viu que é viável para o nosso tamanho hoje. E aí depende muito do cenário econômico e financeiro da empresa daqui para frente. Mas eu não vejo uma projeção disso ou algo no nosso plano estratégico relacionado a isso, hoje, entendeu? Porque você começa... Tem os prós e os contras de você entrar, né? Mas a gente vê que os contras hoje pra gente tá mais latente. E a marca planeja, neste ano, produzir produtos para as pessoas que são vegetarianas e veganas? Sim, a gente tá no estudo, a gente vê esse mercado com muitos bons olhos. A gente sabe que é um mercado em crescente, até de estratégia de SD para nossa empresa. E a gente quer fomentar cada vez mais, a gente está até com estudo de um produto hoje disso, que é um produto não é só vegetariano, ele é vegano, só que a proposta que a gente pensa a gente não quer fazer com que a pessoa que é vegana ou vegetariana se sinta excluída num rolê, entendeu? Ela tem que, se ela vai sair com um grupo de amigos, ela tem que se sentir parte dessa ocasião ali de compartilhar. Então todo esse estudo que a gente está fazendo é em cima disso, para a gente criar um produto que tenha a mesma textura do frango no pote, que tenha a mesma característica de sabor, o mesmo empanamento, o mesmo tudo, para uma pessoa que seja vegana ou vegetariana. Isso já está em estudo, a gente vai executar um piloto já nessas próximas semanas e, se Deus quiser, vai dar tudo certo e a gente vai agregar mais isso no nosso cardápio para mais um público, que acredito muito que tem uma demanda suprimida nas grandes capitais. Não vejo isso muito no interior, mas quem sabe a gente possa apostar também, entendeu? Mas todo esse desenvolvimento de cardápio eu tô à frente, a gente pensa muito nessa questão de saudabilidade, de sustentabilidade nos nossos produtos, principalmente por ser um produto frito, né? A gente tem uma onda saudável vindo muito forte, a gente pensa muito nisso, mas um dado muito legal de ver é que nos top 10 de vendas do frango, a gente tem um produto que é a salada está dentro dos top 10. Então a gente tem um público já que consome esse produto e a gente quer cada vez mais fomentar isso. Chega ao final esta edição do Poder Empreendedor. Em nome do jornal digital Poder 360, eu agradeço o empresário Carlos Júnior. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui com vocês e espero ter agregado. Agradeço também a todos os webespectadores que assistiram a este programa. A entrevista foi realizada no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 12 de abril de 2023. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigada e até a próxima!